Gálatas 5, 16 a 23 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Forte isso aqui. Continuando. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estando debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, com imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É interessante essa última frase, né? Eu me lembro que quando eu ministrei sobre paz, eu falei um pouco sobre isso. Mas quando ele diz contra essas coisas não há lei, não é que essas coisas estão acima da lei. É porque essas coisas estão dentro da pessoa, de uma forma tão bem internalizada, ou seja, bem entendida, que eu não preciso dizer para alguém que é leal que ele não deve adulterar. Porque isso já faz parte dele, já está internalizado, ele já entendeu, isso já faz parte dele. Então não é contra essas coisas não há lei, porque eu nem preciso da lei, porque isso já faz parte de mim. Então, cada ponto desse, cada nova característica dessa, cada nova manifestação dessa, tem um propósito e tem uma ligação, uma relação com Deus. São características de Deus. Menos essa que a gente vai estudar hoje, que é o domínio próprio. Deus não precisa de domínio próprio. Quem precisa de domínio próprio somos nós. Deus, ele não há maldade nele. 1 João 1,5 diz: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Então Deus não é aquele que precisa se guardar do pecado, se precisa separar da iniquidade. Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Né? E essa última manifestação, ela tem total ligação com a gente. Nós como carne, nós como filhos de Deus. Porque a nossa natureza humana, quando, lógico, pecaminosa, né? Que nós somos pecados, nós somos maus pela nossa natureza carnal, humana. Então, a partir do momento que nós temos essa natureza fora de controle, é o que a gente acabou de ler acima no versículo 19 e 21. É ira, é imoralidade sexual, impurezas, idolatria, ódio e por aí vai. Coisas semelhantes, coisas realmente más, né? Então a gente começa a observar que essas características más, que são a nossa natureza humana fora de controle, ou seja, sem domínio próprio nenhum. Aí a gente vem e observa agora essa última característica do fruto do Espírito, que vai nos trazer esse domínio, vai nos trazer essa condição de entender quem nós somos e o que nós precisamos. Sem Deus, nós não conseguimos nos libertar dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades da carne. Por isso que nós precisamos dele. Né? E por causa disso, a gente vai estudar hoje o domínio próprio, né? Que nada mais é das nossas vontades, dos nossos desejos, não só sexuais, né? Da carne mesmo. Você pode ver como vícios, como anseios, né? Para o mal. Isso tudo a gente precisa ter domínio. E é o que a gente vai estar lendo e estudando mais hoje. E a gente observa, né, nesses meses aí, não sei precisar quanto tempo, nós passamos estudando essas características do fruto do Espírito, mas em todas elas a gente viu essa ligação com o Pai. Por exemplo, o amor de Deus, a alegria do Senhor, versículo famoso, né, virou até música, é a nossa força, a paz de Deus e também a sua paciência, a sua amabilidade, a sua bondade, a sua fidelidade e a sua mansidão. Agora, não tem o seu domínio próprio, porque Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Deus não precisa exercitar isso. Nós sim. E uma coisa importante que a gente vai estar falando mais à frente. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos entender que nós necessitamos do domínio próprio. Porque sozinho nós não conseguimos, nós só fazemos isso
com Deus e através de Deus na nossa vida. Então pode surgir a seguinte pergunta: pastor, então por que essa característica, essa manifestação aparece nessa lista, né, no aspecto do fruto do Espírito, já que não tem uma relação com o Espírito ou uma relação com Deus? Por quê? A resposta, sem dúvida, é muito boa e prática para a gente, porque é uma das obras do Espírito Santo dentro de nós. E ela nos capacita e nos dá poder para controlar os nossos desejos pecaminosos. Ela nos capacita para nos tornar cada vez mais semelhantes a Deus, semelhantes ao Criador. Então, está ali porque ela vai completar essa obra toda. E se nós formos observar com cuidado, que é o que a gente vai estar fazendo agora pela manhã, sem domínio próprio, as outras características da nossa vida não vão fazer sentido, ou não vão encaixar. Porque se eu não tenho domínio próprio, eu tenho minha natureza pecaminosa totalmente fora de controle, eu não tenho como amar o próximo. Eu não tenho como amar Jesus, eu não tenho como ter paciência, nem ser bom. Porque eu não tenho domínio próprio, eu estou entregue às minhas paixões, aos meus desejos, e isso é um perigo muito grande para a gente. Tanto que Aristóteles, né, o filósofo famoso, ele escreveu sobre domínio próprio, ele escreveu uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Eu, quando li a primeira vez, que esse assunto aí está num dos devocionais, esse ponto, quando Aristóteles fala assim, ele definiu, né, domínio próprio como: domínio próprio era a capacidade de ter paixões intensas, mas de mantê-las sob controle. É como se você tivesse o controle dos teus pecados, dos teus desejos, anseios, e tivesse ali sempre na linha, olhando para o pecado e dizendo: não, eu tenho controle, não, eu não vou cair, eu não vou pecar, não vou ser tentado, porque eu tenho esse controle. É perigoso, porque o primeiro momento que a gente lê é a capacidade de termos paixões intensas, mas de manter sob controle. É até bonito a gente olhar isso. Poxa, eu posso ter paixões, eu posso ter anseios, desejos e ter o controle sobre elas. Paulo, na sequência, ele vem desmascarar isso. Ele vem e diz o totalmente contrário, porque Aristóteles não estava vendo o lado pecaminoso, o lado carnal do homem. E Paulo vem e diz assim: gente, o Espírito Santo dentro de nós nos capacita a frear esses desejos e esses impulsos pecaminosos. Não é a gente. Eu quero dizer para vocês, nós não temos controle nenhum sobre os nossos anseios e desejos, a não ser pelo Espírito, a não ser por esse controle do Espírito na nossa vida, essa ação do Espírito na nossa vida, tá? Então, domínio próprio, fazendo essa definição, juntando Aristóteles com Paulo e melhorando essa definição de Aristóteles, né? A gente pode colocar assim: domínio próprio inclui esforço da volição, ou seja, da nossa vontade de decidir, de escolher, mas é um esforço inspirado e fortalecido pelo Espírito Santo, à medida que a sua vontade dá fruto na nossa vontade. É uma consequência da maturidade. A partir do momento que a vontade do Espírito se torna uma realidade na nossa vida e a gente começa a conhecer a vontade do Espírito e colocar ela sobre a nossa vontade, isso mostra que a gente está amadurecendo, isso mostra que a gente está crescendo, isso mostra que nós começamos a ter um controle sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, nossa vontade. E isso é domínio próprio. E nós temos um exemplo bíblico que eu gosto muito dessa história, que é de José. José foi ali... Se a gente for ver a história de José toda, completa, né, a gente vai ver que foi preciso o sonho de Deus vir naquele exato momento, onde José, ainda filho de Jacó, morando com seu pai, morando com seus irmãos, estava ali, né, toda a família reunida, e ele veio com esse sonho, porque se esse sonho não viesse nesse momento, como é que José ia ser vendido como escravo? Como é que ele ia parar no Egito? E como é que ele ia viver tudo aquilo que ele viveu para poder chegar onde ele chegou? Né? Então, se a gente for parar para pensar, os planos de Deus são maiores do que o nosso. Os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Os anseios de Deus são maiores que o nosso. E a gente não entende nunca, né, quando Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, qual o propósito de Deus para aquele momento.
E a gente tende a querer ou reclamar, murmurar, ou fica dizendo por que Deus está fazendo isso, levantando questão, por que um Deus tão bom faz esse mal todo acontecer. Nós não entendemos porque nós não sabemos o que vem aí, o que vem como amanhã para a gente. E se a gente souber esperar, confiar no Senhor, a gente vai começar a ver coisas maravilhosas acontecendo. Foi o que aconteceu com José. Quer ver? Entende comigo a história aqui. No Egito, né, José, depois de ser maltratado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi parar no Egito. No Egito ele começou a ser reconhecido ali, revelou sonhos, né, e tudo mais, e foi quando foi parar na casa de Potifar, um dos governantes ali do Egito da época, e chegou num ponto de ser o segundo, né, abaixo de Potifar na casa. Tudo estava sob o controle, a gerência de José. Só que tinha uma situação que não estava sob o controle de José, que era a esposa de Potifar. E essa tentação apareceu a José e não foi como uma tentação, como uma moça escrava. Ela veio como uma esposa, a própria esposa de Potifar. Isso nos mostra, né? Satanás ele nunca vai nos tentar no pouco, né? No feio. Ele sempre vai nos tentar no algo belo, algo que vai chamar a nossa atenção, nosso desejo, nossas paixões à tona. Então, em Gênesis 39, de 6 a 12, que está esse diálogo aí de José com a esposa de Potifar, né? Eu não vou ler todo, mas eu queria que você entendesse. Pelo contrário, eu vou ler todo. E em Gênesis 39, de 6 a 12, a gente vê esse diálogo, essa situação de José com a esposa de Potifar acontecendo. Eu queria ler com você aqui rapidinho. Ele fala assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, Potifar, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Olha aqui, contra quem ele falou, não foi só contra o Senhor, mas foi contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, não foi uma vez, foram várias, ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Vou ler de novo. Evitava ficar perto dela. Um dia ele encontrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: venha, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então a gente vê aqui nesse texto, né, como esses fortes motivos de José não deixaram ele pecar. Primeiro, ele não estava disposto a atrair a confiança do seu senhor, né? Mais do que isso até, não estava disposto a pecar contra Deus. Olha o propósito aqui do coração desse homem. Olha o domínio próprio da vida desse homem. Ele não queria pecar contra o seu Senhor, lógico, errar, né? Trair essa confiança do seu Senhor, mas também não queria pecar contra Deus. O pensamento dele não estava só no seu chefe, né? Estava em Deus, no compromisso dele, no relacionamento dele, na intimidade dele com o Pai. Então o que a gente pode ver aqui? Muita gente se aproveita quando chega em alguns pontos de liderança, ou de autoridade, ou até mesmo de governo, seja ele dentro de igreja, ou seja ele dentro de uma empresa, a gente muitos se sentem numa liberdade de tomar algumas ações como recompensa. Trabalho aqui há tantos anos, então eu posso tirar aqui o dinheiro do chefe, eu posso desviar aqui essa verba, eu posso cobiçar a mulher do chefe, do meu colega, porque ele se sente ali à vontade naquela situação. E a gente observa que José não foi uma vez, como eu li, foram várias vezes, dia após dia, ela tentando e ele sempre fugindo dela. Então, Paul Tripp, ele escreve uma coisa muito legal que eu queria ler contigo aqui, ele diz assim: ele foi capaz de resistir porque na sua devoção profunda do seu coração havia o Senhor. O seu coração não era governado por prazeres da carne, mas pela adoração a Deus. Ele não podia conceber o ato de fazer algo tão maligno contra Deus. Uma glória maior do que as glórias temporárias
do mundo criado havia cativado seu coração. Então ele respondeu com um não imediato, enfático e de coração. José não estava ligado nas coisas terrenas. José não estava ligado no temporário. José estava ligado no eterno. Porque ele tinha esse controle do espírito na vida dele, esse domínio próprio sobre a vida dele. E a gente começa a observar, né, tirar alguns passos. Vamos lá pensar em algumas formas de como José agiu e o que a gente pode fazer. Primeiro, vamos lá. Passos específicos que José tomou para evitar a tentação. Primeiro, não deu ouvidos a ela. Ela vinha falar, ela vinha insinuar-se a ele e ele não queria ouvi-la, não ficava ali de conversinha, ele se afastava. Segundo, ele recusou o convite dela várias vezes. Ele recusou a cair em tentação, recusou a cair em pecado com aquela mulher. E o terceiro, não ficava perto da esposa de Potifar. Lembra que eu li até 2 vezes? Não ficava perto, ele se afastava. Nós não podemos nos sentir tão poderosos na frente do pecado, ou junto ao pecado, ao ponto de dizer que ele não vai me afligir, que ele não vai me atacar. Pelo contrário, nós precisamos estar atentos, frente a frente com o pecado, alertas, vigilantes, porque assim como José estava, ele sentiu o pecado, viu que a tentação no caso estava chegando até ele, ele se voltou, virou, fugiu, foi embora, não quis ficar ali perto dela, porque há uma tendência, né, da vida do homem, quando ele não tem a sua natureza humana sob controle, há uma tendência dele de querer ficar ali brincando com o pecado, né? Ele pode não pecar em si já, mas ele fica ali tendo um convívio, né? Tendo um flerte com o pecado. José não teve esse flerte. A primeira oportunidade que ele tinha, ele fugia, ele evitava ficar perto, né? Eu imagino nesse momento que ele chega na casa e não vê ninguém, ele já deve ter ficado atento. Cara, tem alguma coisa estranha aqui. Vai acontecer alguma coisa estranha aqui. De repente chega essa mulher do nada, né, atacando ele assim. Então, ele recusou, não caiu no pecado, fugiu. A própria palavra nos diz, ele fugiu da mulher, apesar de que deixou o manto. E essa deixada desse manto complicou a vida dele, porque trouxe à tona uma história que a esposa de Potifar criou. Ela mentiu, dizendo que ele estava intentando contra ela. De repente, com os gritos dela, chegou alguém e ele saiu correndo e ela conseguiu e deixou, né, o manto dele, a túnica dele para trás, e ela conseguiu ter agora como prova esse ataque. Seu patrão chegou, Potifar chegou, mandou prendê-lo e ele voltou àquela condição de escravo e agora preso que ele tinha antes. E me vem essa segunda pergunta. A primeira foi essa, né, de quais são os passos específicos, e a segunda, qual foi o custo desse controle, do domínio próprio de José para a vida dele? Você pode me dizer? Eu imaginei um que foi altíssimo, porque ele tinha um patamar, ele tinha uma autoridade, um status como gerente da casa, e de repente ele volta a ser o que ele era, escravo, né? Que perda ele teve, né? Comia do bom do melhor, tinha as melhores roupas, dormia talvez numa cama muito melhor do que a hora que ele estava dormindo na prisão. Então, teve um custo muito alto. Ele foi preso e retornou a essa condição de escravo. Mas, esse mais aí bem grande, a sua obediência, o seu controle, o seu domínio próprio, o levou a voltar a ser abençoado, a voltar a ser usado por Deus. Voltou a ser, mais à frente, não só o governante da casa de um homem, ele voltou a ser governante agora de um povo todo. Ele ficou abaixo de Faraó no Egito, onde ele teve todo o governo do Egito e onde ele pôde trazer a salvação para a fome que aquele povo ia ser assolado até pelo sonho que ele teve. Então a gente começa a observar aqui um propósito, e aqui eu quero deixar uma mensagem para os jovens de 0 a 99 anos ou até mais um pouquinho. Não deixe os prazeres da carne atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Não troque o que é eterno por algo que é passageiro. José aqui, ele não trocou um momento de prazer com a mulher de Potifar por um status onde Deus queria colocar ele, que ele nem sabia, ele nem conhecia.
José não sabia que ele ia se tornar governador sobre o Egito. Ele não tinha ideia disso, mas ele sabia que ele podia dizer não para a tentação, não para esse desejo da carne, que ele podia ter essa vontade, mas ele disse que não, porque o compromisso dele era com o Pai e não com as circunstâncias do dia. Então, José é para a gente esse exemplo positivo do domínio próprio. Ele nos ensina muita coisa. E eu queria que nós entendêssemos e aprendêssemos sobre isso. Então, agora a gente vai ver um exemplo bíblico negativo sobre o domínio próprio, que é também um dos caras que eu admiro muito, apesar de que ele bateu muita cabeça, ele deu muito trabalho, e foi Davi. Davi, a gente conhece, acho que a grande maioria de nós conhecemos a sua história, né, os seus erros, os seus acertos também, porque Davi ele errava muito, mas ele sabia se arrepender, ele sabia se voltar e reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, e por isso ele tocava o coração do Pai, por isso ele conseguiu ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, a gente tem essa história, que é bem mais longa que a de José, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa história dele que é longa e triste, né, onde ele estava ali na varanda da sua casa, que não era para ele estar, era para ele estar na guerra, mas ele resolveu ficar. E quando ele tem aquela visão da Betseba tomando banho ali também na sua laje, na sua varanda, e ali todo ele é tomado pelo desejo, pelo pecado, e ele não somente comete o adultério, mas ele se afunda em falsidades, mentiras e até mesmo um homicídio planejado. Porque mais na frente na história a gente vai ver que ele intenta contra a vida do marido de Betseba, coloca ele na frente de guerra, e lá ele vai morrer, porque é frente da guerra, e ele não vai ter, vamos dizer assim, barreiras para poder ficar com Betseba. E por causa desse planejamento todo, ou seja, ele se deixou levar pelos seus desejos, pelas suas vontades da carne. Ele viu a mulher, a cobiçou e adulterou com ela, chamou ela para morar consigo, fez um homicídio do seu marido, né? E embora Davi tenha se arrependido disso, ele recebeu o perdão de Deus. Importante a gente salientar, ele se arrependeu. Recebeu o perdão de Deus, mas a consequência ficou. Né? E a consequência ficou porque a falta desse domínio próprio dele representou essa perda de controle moral sobre a família. Os filhos de Davi foram afetados. Lógico, o exemplo aqui que a gente está falando é de Aminon e Absalão, que intentaram com o outro, intentaram com outra irmã e erraram porque eles amplificaram o pecado sexual de seu pai, resultando nessa destruição de ambos. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, até o capítulo 17, fala um pouquinho da história dos dois. Se quiser em casa, né, estudar mais sobre isso, fique à vontade. Está lá em 2 Samuel 11 e 17, isso daí. Então Davi traz para a gente esse exemplo de que ele não teve um controle, né, não teve o domínio, não foi ali ajudado pelo Espírito para vencer, né, essa tentação, pelo contrário, caiu. E eu acho que Davi é um cara que traz um exemplo para a maioria de nós, né, que nós falhamos. Quantos de nós já fizemos promessas, já fizemos pactos com Deus, até juramentos com Deus e falhamos e furamos, né? Davi tinha aqui uma autoridade, ele era rei, ele podia ter o que ele quisesse, mas tentou para o mal, olhou para o mal e deixou-se levar pelo mal. Mas aí a gente observa um outro ponto que fala dessa tentação sexual e o domínio próprio para o cristão. Isso aqui agora eu quero conversar contigo. Já falamos sobre José, esse exemplo positivo, e agora falamos de Davi, sobre esse exemplo negativo. Mas agora nós, aqui, Manaus, 2021, a tentação sexual fora do contexto do casamento continua sempre a ser forte e é um dos inimigos poderosos que nós temos nesse dia, né? Nós precisamos reconhecer isso, o quanto ele é perigoso para a gente. Nós não podemos levar ou considerar tentações da área sexual como tentações leves, como tentações que todo homem suporta e passa. Não, lembrando que Aristóteles entendeu que nós podemos ter desejos e nós temos controle sobre ele. Não, nós temos desejos, nós não podemos ter, mas nós temos,
e nós não temos controle nenhum sobre eles por causa da nossa natureza pecaminosa. Entendeu isso? Amém? Está comigo aqui? Então vamos lá. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não temos controle sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, sobre as nossas vontades, mas com o auxílio, com a chegada do Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos ajudar a ter esse controle, a ter esse domínio sobre as nossas vontades, e a partir daí, essa tentação se torna mais fácil de dizer não, porque o Espírito está conosco, porque nós estamos focados, o nosso coração está centrado na adoração do Pai. E todos nós sabemos, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, tempos de isolamento, tempos onde muitos de nós estamos mais em casa, né, do que na rua, do que no trabalho, e isso nos traz uma tentação maior de estar mais na internet, de estar mais na frente da televisão, de começar a querer fazer mais, cumprir mais os desejos da carne, porque nós não estamos reunindo, nós não temos comunhão com a igreja, então nós estamos distantes de Deus, nós precisamos nos fortalecer, mas a igreja não está reunindo. Primeiro, e esse é um ponto legal porque foi um entendimento que Deus nos deu. Então, o entendimento dessa pandemia trouxe para a gente de que nós precisamos ter a nossa vida devocional com o Pai, independente se a igreja reúne ou não reúne. Nosso devocional, que devia ser, antes mesmo de pandemia, uma realidade no dia a dia, nossa devoção em oração, nossa devoção em leitura da palavra, isso no dia a dia, e quando chegasse no domingo nós teríamos só comunhão com os irmãos, como isso não é uma realidade. Quando nós paramos de ter comunhão com os irmãos, né, muita gente colocava, eu preciso ir para o domingo para ser cheio e fortalecido para o resto da semana. E agora que acabou o domingo? E agora que acabou os cultos presenciais? Como é que fica esses irmãos? Então a nossa vida devocional é que nos faz caminhar, que nos faz crescer, e no domingo nós tínhamos a comunhão com toda a irmã, todos os irmãos e todo o corpo. Então, quando a gente começa a observar, né, voltando à mensagem, quando a gente começa a observar que, então, o que essa pandemia trouxe para a gente, né, essa realidade, porque se nós não tínhamos uma vida devocional com Deus, se nós não tínhamos um relacionamento com o Pai, mesmo antes da pandemia, mesmo antes de ir para os cultos, mesmo antes de perder essa comunhão com os irmãos, e hoje a gente sem comunhão com os irmãos e sem culto e sem vida devocional, minha pergunta é, como está a nossa resposta à tentação? Sim, eu consigo fugir porque eu tenho um relacionamento direto com o Pai e estou firme com o Senhor, ou não, eu não consigo fugir da tentação porque eu não tenho relacionamento nenhum com o Pai, eu não tenho uma vida devocional. Isso nos traz um alerta, isso nos chama a atenção. E além da gente reconhecer que esse inimigo, né, a tentação sexual, é um inimigo poderoso contra a gente, e outra, gente, não é só para homens, para a mulher também. Só que ele se intensifica mais com o homem, porque o homem ele é muito visual, a mulher já é mais sentimento, mas ela se envolve também com isso, e quando a mulher se envolve com isso, ela vai até mais fundo que o homem. Então, é um alerta para a gente. Então, essa tentação sexual, seja ela na prática, né, ou até mesmo no universo dos nossos pensamentos e imaginação, através de pornografia e outras fontes, isso tudo nos traz, isso como nos chega a tentação. E tanto que a gente observa que o mercado que mais cresce hoje no mundo é o mercado de exploração sexual, é o mercado sexual. Seja ele de pornografia, seja ele de tráfico humano, seja ele de abusadores, né? Seja ele de pedofilia, de prostituição, seja ele de adultério, seja ele de maridos violentos contra suas esposas. Isso tudo é um mercado que cresce. E cresce muito porque traz lucro. E isso está aí às nossas portas. E a gente observa que Paulo já estava falando isso nos tempos lá atrás, nos Gálatas aqui. Não quer dizer que isso era só para eles. Eles viviam numa intensidade, não sei, a gente pode até colocar menor do que a nossa, né? Numa escala muito menor do que a nossa. Porque hoje a gente tem a facilidade de, na nossa mão, ter acesso à internet, ter acesso a essas tentações, né? E se deixar levar por isso. Paulo estava aqui mostrando para os Gálatas, trazendo esse posicionamento contracultural, que isso estava sendo normal para o povo.
O povo estava vivendo essa realidade de ódio, de adultério, de impurezas sexuais, como práticas normais. E Paulo está dizendo que não, nós como cristãos, nós temos que nos abster disso. Nós temos que ter domínio sobre isso com o Espírito Santo na nossa vida. A única maneira de nós nos mantermos afastados disso é com o Espírito. Sem o Espírito Santo nós não temos como ter domínio próprio, tanto que ele é um fruto do Espírito, tanto que ele é uma característica do fruto do Espírito, quer dizer. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, mas eu sou bom, né? Como característica, eu sou bom, eu sempre trato bem as pessoas. Se você é bom, é porque Deus te deu, Deus te emprestou essa bondade, não é porque é sua. Porque eu tenho muita paciência, eu amo as pessoas, eu sou uma pessoa alegre, isso tudo porque Deus te deu condição de viver isso através do Espírito. Isso não vem de nós, isso não é uma coisa que vem nossa, do nosso interior. O que vem do nosso interior é só maldade, é só mal, é só falhas. Por isso da nossa batalha entre carne e espírito, por isso da nossa batalha entre o mal e o bom e o bem. E há aqui uma advertência que Paulo nos traz em 1 Coríntios 10, 12, que fala assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Em outras versões diz, aquele que está em pé, ou que acha que está em pé, cuide para que não caia. E essa lista, Paulo fala em outros textos até, ele aumenta mais ainda essa lista, trazendo outras obras da carne, outras características da carne. E essa lista que Paulo nos traz, que só nos lembra da nossa natureza humana realmente caída, que é a carne. E nós temos muitos outros desejos, gente. Não é só falando de sexual, não. Nós temos vícios, nós temos armadilhas e tentações nas quais nós podemos cair caso não exerçamos o domínio próprio com a ajuda do Espírito Santo. Então, o roubar, o mentir, porque termina que o mentir ou você falar mal de alguém, você está usando a sua língua contra seu irmão e a língua mata. A língua pode trazer destruição para a vida de alguém. Então, se nós não tivermos domínio próprio, nós não vamos conseguir. Por exemplo, vou fazer aqui algumas perguntas para vocês pensarem, e vou tentar incluir algumas outras obras da carne que Paulo cita em outros dos livros, para a gente tentar entender melhor ainda. Por exemplo, vamos lá. Como é que está o seu controle do seu temperamento? Você tem controle sobre o seu temperamento? Você consegue, numa circunstância de muita negativa, você consegue reagir bem? Porque nós temos aqui na lista de Paulo, numa dessas listas, não só de Gálatas, como em outros livros, acessos de raiva. Isso é uma obra da carne. A gente não tem controle, a gente termina tendo esse acesso de raiva. Isso a gente precisa ter o controle do nosso temperamento. Outra pergunta, como é que está o teu apetite? Está controlado? Apetite o quê, pastor? Sexual? Apetite da carne? Não, apetite mesmo, comida. Você controla? Você tem controle? Porque embriaguez e glutonaria também são pecados que a Bíblia condena. Então você tem ali, quando chega a comida, quando você tem um ambiente de comida, você não consegue se concentrar porque você está focado na comida, independente se você está com fome ou não, você tem um sério problema de controle de apetite. Você precisa ter esse domínio também, e isso só o Espírito nos traz. Outro, você está no controle da sua atitude em relação ao próximo? Se o irmão falha com você, qual é a sua ação? Qual é a sua atitude? Qual é a sua resposta? Ciúmes, invejas, ambições egoístas, isso tudo são obras da carne. Então, se eu consigo olhar para o meu irmão e só ter ódio, só ter ciúme, só ter raiva dele, eu não tenho controle nenhum sobre a minha atitude com o meu irmão. Como é que está o seu controle do teu tempo? Aqui é um ponto crucial. A gente está desperdiçando ele com preguiça, com procrastinação, ou a gente está com falta de disciplina? Como é que está o nosso controle do nosso tempo? O que a gente tem feito do nosso tempo? Principalmente, para mim é muito claro, Deus não nos deixou estudar fruto do Espírito para a gente estudar agora. E olha o que Deus está nos confrontando agora, olha o que Deus está nos colocando na frente. Nosso controle, nosso domínio, nossa ação sobre circunstâncias. E como é que nós estamos usando o nosso tempo nessa pandemia?
Nós estamos entregando para Satanás o nosso tempo, ou a gente está sabendo usar com sabedoria, tendo momento devocional, momento de qualidade com a família, momento de trabalho em home office, momentos de busca do Senhor, de adoração, de cuidado do irmão, momentos de caminhar um com o outro, e aí? Né? E o outro ponto, né, esse talvez seja o mais difícil, que eu falei ainda há pouco, como é que está o controle da tua língua? A falta do domínio próprio no uso da língua causa importantes estragos na comunidade cristã. Graças a Deus, no MPC a gente não tem muito problema de fofoca. Eu adoro o Senhor, agradeço ao Senhor, dou honras e glórias a Ele por isso. Mas, em outros ambientes, na nossa família, isso existe, né? E também isso se aplica, não é só na boca falada aqui, no nosso uso da língua falada, mas também o que nós dizemos ou digitamos em e-mails, blogs e até rede social. Né? Nós não podemos ser aqui nesse ponto, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Isso pode nos trazer problema, porque mostra que nós não temos controle sobre as nossas vidas. Nós podemos estar destruindo a vida de alguém sem nem pensar ou perceber isso. Nós precisamos ser sábios na nossa resposta. Tiago 3, né? Tiago nos mostra aqui são 7 versículos, eu vou ler com vocês porque é super importante. Tiago 3, de 3 a 10, fala assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Tiago encerra dizendo: meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos ser aquela boca que abençoa o irmão na igreja, mas é aquela boca que amaldiçoa o filho em casa. Nós não podemos ser aquela boca que, quando chega no ambiente de trabalho, é só bênção, é só alegria, mas quando chega em casa é só xingamento para sua esposa e seus filhos. Dessa mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Nós precisamos ter o controle, o domínio sobre a nossa língua também. E, finalmente, Paulo nos diz com sabedoria, né, que nós precisamos praticar, ensinar isso para todas as idades, seja jovem, seja idoso, para todos os gêneros, seja homem e seja mulher. É algo que é para toda a igreja, assim como o restante das características do fruto do Espírito. Domínio próprio não é só para jovem, anciões aqui me ouvindo. Eu já passei por isso, não preciso, não tenho mais tentações sexuais. Não, nós passamos por isso. Não é só o jovem que passa por isso. Jovem também não é só você. Os anciões também passam por isso. Os mais idosos também passam por isso e nós precisamos ter um controle. Mulheres não é só para com os homens e homens também não é só para com as mulheres que esse tipo de problema ou essa prática nós precisamos exercitar. E é uma prática um tanto negativa, né? Porque vai trazer uma perda para a gente, vai trazer uma dor para a gente, mas ela é necessária, porque nós precisamos viver de modo disciplinado. E esse modo de vida disciplinado com o Espírito Santo, dificilmente, sem esse modo de vida, dificilmente nós vamos conseguir produzir o restante do fruto do Espírito. Então, como eu falei no início, se nós não tivermos essa intimidade
relacionamento com o Espírito Santo, nós não tivemos essa vida disciplinada com o Espírito, uma vida devocional, desculpe, irmãos, mas não adianta buscar amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, porque isso não vai encaixar, isso não vai produzir da gente, porque o Espírito não está conseguindo nem vencer os nossos anseios, os nossos desejos, porque primeiro nós não queremos, e ele precisa da nossa volição, da nossa ação, de querer participar disso, e ele vai nos auxiliar. E eu queria encerrar contigo falando uma frase de São Agostinho que diz assim: a confissão de obras malignas é o início de obras boas. Nós entendermos, nós reconhecermos que não temos domínio próprio sobre a nossa vida, nós não temos um relacionamento com o Espírito, e confessar isso e tentar mudar isso é o início de obras boas na nossa vida. Que frase poderosa e real. Nós precisamos ter essa atenção. Não é porque nós nos tornamos cristãos, não é porque nós somos líderes, não é porque nós somos pastores que acabou, minha vida agora é uma vida de santidade, é uma vida de busca, e até uma fala aqui para os líderes. Gente, nós temos uma responsabilidade muito maior ainda. A tentação ela é muito maior ainda para o nosso lado. Por isso nós precisamos estar ligados no Espírito. Por isso nós precisamos estar conectados com o Pai. Falando sobre como Paul Tripp falou, né? Deixa eu voltar aqui para ele. O seu coração não era governado por prazeres da carne, mas pela adoração ao Senhor. Nós possamos ser realmente movidos pelo aquilo que nós adoramos. E se nós estamos adorando outra coisa que não seja Deus, atenção! Essa mensagem é para nos chamar a nossa atenção hoje. Para que a gente possa realmente mudar o nosso foco, o foco da nossa adoração. Nós possamos buscar o Senhor e não a nós mesmos, o nosso desejo. Nós vivemos hoje dias, tempos, onde nosso conforto, a nossa vontade, o nosso eu tem tido um espaço muito grande. E eu acredito que isso tem sido doentio até. Tem feito mal para a nossa sociedade, porque hoje é momento de nós nos rebaixarmos mesmo, momento de nós nos tornarmos humildes e reconhecermos que sem Jesus nada somos, sem Jesus nada podemos, sem o Espírito Santo na nossa vida nós não somos nada além de pecado, além de mal, e nós precisamos dele para mudar isso. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo venha te incomodar mesmo hoje, venha trazer dor para o teu coração, para que essa realidade mude, para que esse anseio pelos desejos da carne mude. E eu falo para vocês, o primeiro que foi ministrado nessa palavra fui eu. Eu também estou nessa oração. Eu não me coloco como santarrão. Eu estou junto com vocês, nós estamos juntos nessa caminhada. Precisamos juntos buscar o Senhor. Mesmo distantes, pastor, mas tem sido difícil, nós nunca mais vemos os irmãos, nós não temos mais aquele momento de adoração juntos, e eu posso dizer para vocês, vai chegar esse momento. Só que se você tiver com seu coração gelado, com sua vida longe do Senhor, esse momento vai demorar ainda mais para chegar. Agora, se nós começarmos a buscar hoje, agora, nossa vida devocional, começarmos a buscar um relacionamento com o Pai, agora, hoje, a partir de hoje, temos esse compromisso com Cristo. No momento que nós tivermos o nosso primeiro culto presencial, aí sim, você vai ver os mistérios de Deus acontecer. Mas se vier nessa expectativa de salvação, não, eu preciso de um culto presencial para me salvar, você não entendeu nada do que é fruto do Espírito. Então, minha oração hoje é que realmente nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nesses dias e entender que sem Jesus, que sem o Espírito, nós não somos nada. E nós precisamos dele para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, baixa a cabeça aí onde você está, que eu queria orar contigo agora. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, nesse dia de hoje, nesse domingo pela manhã,
onde nós estamos encerrando essa nossa série de administração sobre o fruto do Espírito. Senhor, eu só tenho a te agradecer porque Tu nos dá a oportunidade de conhecer isso, de aprender mais sobre isso. E nós entendemos nesses dias, Senhor, que isso não são regras para a gente, mas são características de um Deus poderoso que quer que nós vivemos isso. Que cada característica dessa flua do nosso interior para o nosso exterior. Que nós estejamos cada dia mais amadurecendo para sermos mais semelhantes a Ti. Que essas virtudes, que essas características fluam de nós, Pai, à medida que Cristo seja formado em cada um de nós. Nós possamos realmente buscar esse pacote de caráter, Senhor, essas características de unção sobre as nossas vidas, essas características de Deus sobre as nossas vidas, Pai. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos aqui. E que nós venhamos entender, Senhor, que nós não conseguimos nos tornar semelhantes a Cristo com as nossas próprias forças. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos capacitar, para nos amadurecer, para nos ensinar a viver o fruto do Espírito, Pai. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua longanimidade, a Tua alegria, a Tua benignidade, Senhor, a Tua bondade, mansidão, fidelidade, Senhor, o Teu domínio próprio nos encha, Senhor, nesses tempos. E eu acredito, Senhor, que não é só até hoje que nós vamos falar disso, que isso tem que ser uma caminhada constante do cristão, de sempre estar voltando e estudando, sempre estar voltando e relendo sobre o fruto do Espírito, para que a sua vida seja moldada por isso, para que o Espírito venha lembrá-los de situações e essas situações venham para fora e a gente possa confessar e nos arrepender e assim sermos santos e sarados, Pai, libertos dessa iniquidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Senhor, te agradecer pela Tua bondade e pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. E te pedir, Senhor, perdão, porque não temos sido fiéis, não temos sido sábios, não temos sido Teus filhos nesses tempos, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu perdão. Nesse momento nós queremos confessar a Ti os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Confessar, dando nome, Senhor, a cada um desses pecados. Confessar e mostrar quem realmente nós somos, porque Tu conheces, Tu sabes, mas nós precisamos reconhecer isso. Porque só Tu és bom, só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura. E nós queremos nos colocar nas Tuas mãos hoje, Pai. Para que Tu nos sare, para que Tu nos trate, para que Tu nos molde de acordo com a Tua vontade, com a ação do Teu Espírito sobre nós, nos fazendo cada vez mais parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus.